Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica se o São Paulo vai mesmo ter déficit na temporada de 2025, acompanhado de uma dívida de mais de R$ 1 bilhão. Falo também sobre Bruno Henrique. Que sorte deu o atacante do Flamengo no julgamento do STJD. Vou comparar a punição dele com outros atletas que também haviam sido julgados por conta de manipulação de resultados. Para completar, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para de falar sobre o julgamento polêmico de Bruno Henrique, o atacante do Flamengo, Carlão, você sabe, pegou 12 jogos de suspensão por manipulação de resultados via apostas esportivas. Também foi multado em R$ 60 mil. Existia o risco dele pegar 2 anos de gancho. Importante comparar a questão do Bruno Henrique com outros atletas que já haviam sido julgados e punidos em casos parecidos. O BH se tornou o 22º jogador investigado e punido por manipulação de resultados. O único que teve uma punição menor do que a do Bruno Henrique foi o Tony Anderson, que acabou apenas multado. Todos os demais tiveram punições bem mais pesadas do que a do atacante do Flamengo. Foram 5 atletas banidos: Diego Porfírio, Gabriel Torta, Matheus Gomes, Romário e Igor Catatal. 7 jogadores foram suspensos por 360 dias, vou citar os mais famosos, o Aleph Manga e o Eduardo Bauerman. 4 jogadores foram suspensos por 600 dias, o Dadá Belmonte é o mais conhecido desses todos. Outros 5 foram suspensos por 720 dias. Casos do Nino Paraíba e do Paulo Miranda, esses são os mais famosos entre os jogadores punidos. Quero te ajudar a entender o porquê dessa punição menor ao Bruno Henrique. Ele foi julgado por 8 horas nessa quinta-feira pelo STJD e acabou punido no artigo 243A, que trata sobre agir contra a ética esportiva, mas acabou sendo absolvido no 243, que prevê manipulação deliberada para prejudicar a equipe. E é aqui que ele conseguiu uma punição menor. Os auditores do STJD entenderam que ele não prejudicou o Flamengo. Isso porque o rubro-negro, durante o julgamento, deixou bem claro que já havia combinado com o Bruno Henrique que ele tomaria esse 3º cartão amarelo para cumprir a suspensão no jogo seguinte e chegar inteiro para a partida contra o Palmeiras. Isso que acabou absolvendo o Bruno Henrique. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre esse tema. Para completar, só lembrar que o Dudu, que xingou a ex-presidente dele, a Leila Pereira, hoje no Palmeiras, o Dudu atualmente no Galo, Dudu acabou pegando por conta de um xingamento nas redes sociais. Ele se referiu a presidente com as iniciais de VTNC, de vai tomar, enfim, você sabe o que. O Dudu acabou pegando 6 jogos de suspensão e R$ 90 mil de multa. Para falar sobre o São Paulo, para te ajudar a entender se de fato o tricolor projeta um prejuízo gigante para a temporada de 2025, com risco de superar R$ 1 bilhão de dívida. O alerta foi feito por 5 membros do Conselho Deliberativo que criaram um relatório analisando as contas do tricolor. Importante dizer que esse relatório não foi confeccionado pelo São Paulo, e sim por 5 membros de oposição à diretoria. Segundo esse relatório, o aumento da dívida, já dá para cravar um aumento da dívida considerável, além de uma previsão de déficit na temporada de 2025. O São Paulo havia projetado um superávit de quase 45 milhões para 2025. Segundo os conselheiros, a previsão é de um prejuízo de R$ 48 milhões. Esse prejuízo só não será maior por conta de vendas de atletas. Senão, de acordo com os conselheiros, o prejuízo são paulino chegaria a 118 milhões. A dívida, segundo eles, já está bem perto de R$ 1 bilhão. Ela era de 968 milhões no fim da temporada passada. O motivo de todos esses índices ruins: crescimento das despesas em mais de 20% ao longo do primeiro semestre. O relatório aponta que o São Paulo gastou R$ 54 milhões a mais nos primeiros 6 meses do ano do que previa. Importante destacar também que houve um aumento nas receitas na ordem de R$ 66 milhões a mais do que estava estabelecido na projeção orçamentária. Segundo o relatório, a folha do São Paulo é hoje de R$ 28 milhões e 300 mil, mas esse valor inclui também categorias de base. O relatório sugere 2 pontos para que o São Paulo consiga sair dessa situação trágica. Ou vende jogadores, garantindo mais R$ 120 milhões até o fim do ano, que me parece algo meio difícil, especialmente porque a última janela de transferências já acabou, ou então
o São Paulo precisa pensar numa recuperação extrajudicial, judicial ou de reconstrução de dívidas esportivas. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte importante do São Paulo para entender se esse relatório produzido por 5 conselheiros de oposição é válido, é justo. E a pessoa me assegurou que o São Paulo terá superávit em 2025. O Tricolor está super convencido de que, apesar do crescimento dos gastos, houve um aumento das receitas e o São Paulo fecha 2025 no azul e com dívida inferior a R$1 bilhão. Agora é aguardar cenas dos próximos capítulos para entender se foram os conselheiros de oposição que criaram esse relatório que acertaram ou a diretoria assegurando que o Tricolor fecha no azul e com dívida abaixo de R$1 bilhão. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de usar o espaço para comentário para deixar sua opinião, de deixar seu like, se inscrever no canal. A Lara Reis pergunta, Nicola, Aboubacar seria um bom nome para ser o nome do São Paulo? Seria. Centroavante de 33 anos de idade, já mais veterano, camaronês, mas extremamente forte, de muita capacidade física e um goleador. É o cara que dentro da área põe a bola para dentro do gol. Tava vendo a média de gols dele lá na Turquia, uma média de meio gol por partida. Acho que seria bastante interessante, tá? Wilson Silva fala, Nicola, boa noite. Acho que em fevereiro eu te perguntei do Banco do São Paulo. Parece que o gato subiu no telhado. Subiu muito, Wilson. O São Paulo tinha um acordo com o Magnum Bank, tá? Estava tudo bem avançado, os caras até tinham deixado o espaço na manga para o anúncio do Magnum Bank, que seria, inclusive, Magnum Bank, não seria SPFC Bank, nada disso, tá? Só que o Júlio Casares apareceu com uma negociação em paralelo com outro banco. Acontece que esse banco não avançou e a conversa com o Magnum Bank, que estava praticamente fechada, também regrediu. Deixa eu até mandar uma mensagem para o Tony, para saber se a gente tem alguma atualização sobre esse banco digital, que virou... Boa noite. Tudo bem por aí? Alguma novidade do banco digital? Vamos lá. Assim que tiver resposta, também já conto para vocês, tá bom? Hora de falar sobre o São Paulo, que alcançou 199 milhões de reais com vendas de atletas na atual temporada, número bem superior aos 134 milhões que haviam sido orçados como objetivo para o ano. Importante contar que o São Paulo se fez valer de vendas que o clube promoveu, além do mecanismo de solidariedade, que é aquele percentual para clubes formadores. Quero citar cada uma das negociações. O maior lucro do São Paulo na temporada foi com a venda do Lucas Ferreira, 63 milhões de reais. O jogador foi para o Shakhtar Donetsk. Já o William Gomes foi vendido para o Porto por 51 milhões de reais. Matheus Alves foi negociado com o CSKA por 37 milhões de reais. São Paulo ainda faturou mais 17 milhões e 300 mil com o Michel Araújo, hoje reforço do Bahia, e com o empréstimo do Nestor para o Bahia, 9 milhões e 400 mil reais. O Wellington Rato foi vendido ao Vitória por 5 milhões de reais, o Eric foi emprestado ao Vitória por 1 milhão de reais, o Ângelo garantiu 32 milhões de reais junto ao Strasbourg, o jogador ainda não foi entregue porque não completou 18 anos de idade, teve ainda mais 2 milhões de reais com o Cauê, que bateu metas no Mafra. Em relação ao mecanismo de solidariedade, entraram nos cofres do São Paulo 5 milhões e 500 mil com a transferência do Antony do Manchester United para o Betis, 1 milhão e 100 mil reais com a mudança do Ederson do Manchester City para o futebol turco. Lucas Perry assegurou mais 4 milhões de reais, o Tuta 2 milhões e 800 mil, Emerson Royal com sua mudança para o Flamengo 600 mil reais, além de mais 486 mil com o Marquinhos. Minha rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando do São Paulo, o maior clube do mundo. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça, em hipótese alguma, de deixar aquele like maroto. Inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para não perder nada. Um grande abraço aí no seu coração. Lembrando para você deixar aquele like maroto e se inscrever no canal para você não perder nada. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo. Me segue pra mais, até aí, vamos lá, fui.